Pessoal, mais uma vez estou aqui para nós, né? Ali tem um ferreiro batendo alguma coisa, não tem jeito, vai ter que sair esse barulhinho. Eu espero que esteja saindo muito pouco, mas enquanto esse ferreiro estiver batendo, não tem como, tá? Bom, ontem eu fiz uma introdução do vídeo, disse para vocês que continuaria, né? Tá, vamos continuar o vídeo, tá? Continuando o vídeo a respeito de conhecer o Pai pelo Filho, não é? Isso é uma das coisas que você tem responsabilidade, como vinha falando anteriormente. Mateus 7:21 deixa claro que é você que vai chegar lá e se apresentar, não vai ser pastor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, profetizei no teu nome. Não é assim que está escrito? Sim. Justamente. Como sempre, eu fiz algumas anotações e eu quero continuar lendo essa passagem de Mateus, tá? E no 38, ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. E você acredita que tem que ser desse jeito? Porque isso era dito pelo Deus de Moisés, por Moisés, porque Moisés só escreveu aquilo que o seu Deus pediu para escrever. Aí o que acontece? O Messias, ao invés de dizer olho por olho e dente por dente, ele disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não te voltes as costas aos que deseja que lhe emprestes. O mestre, ele faz uma correção no mandado do Ministério da Morte e da Condenação. O Ministério da Morte e da Condenação, ele ensina outra coisa. Só que no Ministério do Espírito, que é esse ministério que o Cristo vem corrigindo, ele vem mostrando outra coisa. No Ministério do Espírito e da Justiça, ele diz, né, que não deve pagar mal com mal. Vamos lá no 43. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era no Ministério da Morte. Vamos ver no Ministério do Espírito o que foi que mudou? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que você deve fazer isso? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque o Pai Celeste é bom dessa forma. Você tem que se assemelhar sempre com o Pai Celeste. Então, o que o Ministério da Morte falava, o Ministério do Espírito, que é o Ministério do Messias, do Cristo, que é o Evangelho, as boas novas, o que o Ministério da Morte falava, ele fala diferente do Ministério do Espírito. Por isso que nunca deve pegar a antiga aliança, que não é aliança, mas é ministério. Você nunca pode ir para o velho ministério, querer pegar as leis do velho ministério, as regras do velho ministério, ou do antigo, do outro administrador, do outro presidente, ou do outro reinado, ou do outro sacerdócio, e querer trazer para o novo. Tá? Por que não pode? Porque isso é regra para tudo. Por exemplo, é a mesma coisa de eu te perguntar: tu vai usar o documento do teu veículo do ano passado ou desse ano para sair? Do ano que está em voga. A mesma coisa é a questão dos ministérios. O ministério
da letra, o ministério que Paulo diz em 2 Coríntios 3, o ministério da morte, gravado com letra em pedras, ele teve sua glória, mas o ministério do Espírito é aquele que está em voga, aquele que é escrito em nosso espírito, não é através de letra, não é através do que está escrito, mas através do Espírito da verdade que o Messias nos enviou. É isso que está em voga. Aí o que acontece? Quando você pega a sua confiança e aplica na letra, no que está escrito, quando você detém, bota a tua confiança, aí quando você se depara com alterações que foram feitas pela Igreja Católica, que matou os cristãos, perseguiu a igreja, matou o próprio Messias, o Salvador, obviamente ele teria que ressuscitar. E ele ressurgiu, né, para mostrar que nós não estamos. Então ele ressuscitou para dizer o ministério da morte que ele não tem poder sobre os que são de cima do Espírito do Pai. Tá? O motivo pelo qual o Mestre, o Salvador, ressuscitou foi exatamente para isso. A finalidade da ressurreição dele foi exatamente dizer, ó, ministério da morte, gravado com letra em pedra, vocês não têm poder sobre os filhos do reino do Pai, sobre os espirituais. Vocês não têm poder sobre o trigo. Vocês não têm poder sobre os filhos do reino. É isso que ele quis dizer quando ele ressurgiu dos mortos. Ele ressuscitou. E a ressurreição, a palavra ressurreição taxa isso, define isso. O que é ressurreição? Ressurreição é completamente diferente de vivificação. Ressuscitar é uma coisa e vivificação é outra. É importante que você saiba disso, porque até esses dias eu estava misturando as bolas, tá? Mas ainda bem que no momento adequado, isso me veio à tona, né? Através de um debate, e eu dei maior atenção. Por quê? Porque isso muda tudo, a compreensão do que é vivificação e ressurreição. Isso muda tudo. A ressurreição, ela é eterna, tá? A vivificação não. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que eles chamam de testamento, mas aquilo que aconteceu no ministério da morte não é ressurreição, é vivificação, porque a pessoa pode voltar ao corpo e o corpo depois morrer novamente, tá? Agora, a pessoa que ressuscitou, o corpo dela não vai morrer novamente, ou seja, se ela ressuscitou no corpo e o corpo foi transformado, eles vão viver eternamente, é da mesma forma, tá? Acreditando você ou não na ressurreição do corpo, mesmo que você acredite, não, eu acredito na ressurreição do Espírito, melhor ainda. Se você acredita que o corpo do Messias ressurgiu em físico para que os presentes, principalmente os discípulos que lá estavam, perdessem o medo da morte e vencesse ela, porque isso ficou evidente, maravilha. Mas o importante é a salvação do Espírito, né? A ressurreição livre do Espírito para a eternidade. Isso é importante. Mesmo que a carne e o sangue para nada serve, para nada aproveita, eu acredito que seja dessa forma, a ressurreição seja sim para a eternidade em espírito, porque o Espírito é eterno, né? Então, acredito que a ressurreição do Messias foi de extrema importância nesse sentido, né? De que todos os presentes ficassem sabendo que ele realmente ressurgiu dos mortos e não temesse mais a morte, para que através disso ele pudesse vencer o ministério da morte, tá? Então o Messias, ele venceu o ministério da morte,
nos deixou isso mais do que provado quando ele ressurgiu, tá? Esse assunto é muito importante, por quê? Porque a partir desse assunto aqui, nós vamos abranger a respeito de uma vinda posterior, né, do Messias, um apocalipse, né, que aí está dizendo como será a segunda vinda, tá? Isso é complicado. Por que que é complicado? Porque nós estaremos esperando um Messias e um Cristo que virá reger as nações com vara de ferro. E esse não é o verdadeiro, ok? Então fica aí, no próximo vídeo nós vamos continuar. Dê o seu like.